Meus queridos irmãos, o tema desta noite é o efeito da graça sobre a vida do cristão. E nós poderíamos nos debruçar em outras cartas, não é? Por exemplo, nós poderíamos nos debruçar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, que vai falar do efeito da graça sobre a vida dos cristãos. Nós poderíamos também nos debruçar na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, que também vai falar desta maravilhosa graça que nos alcançou. Mas por que eu escolhi 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 9? É porque hoje à noite eu quero ver como que está a sua empatia para com a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão recebendo da parte de Deus essa graça. Todos nós sabemos que a graça de Deus é o melhor presente que o ser humano pode obter. E eu tenho ensinado para os irmãos, lá da igreja onde Deus me permitiu pastoreá-los, que eles têm que diariamente agradecer a Deus por essa graça, que sem mérito algum nós passamos a obtê-la, não é? Aqui nós temos uma ovelha que era de lá e está aqui com os irmãos, que é a irmã Adelaide, que está sentada ali atrás com o irmão Áquila, né? Então ela é ciente do que eu tenho falado lá, nesta valorização por meio de nossa gratidão, por meio dos nossos louvores, por meio da nossa oração, a Deus por esta graça que nós recebemos. A graça de Deus é muito importante na vida dos seus, tanto em particular como na coletividade da igreja. E também, irmãos, ela é muito importante para vermos se nós estamos valorizando segundo as Escrituras. Porque não somente essas 3 cartas, a carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, a Tito, vai mostrar a graça com precisão que veio sobre a vida dos cristãos, não somente essas 3 cartas, mas outras cartas, não somente as cartas paulinas, mas também dos outros irmãos, eles mostram com clareza como a graça de Deus ela é benéfica para o nosso crescimento espiritual. Então, ao observarmos esses efeitos da graça de Deus, nós poderíamos falar muito deles. Porém, meus queridos irmãos, a graça de Deus, nós podemos falar que é o início de tudo e o que faz toda a diferença em nossa vida como discípulos de Cristo. Somente pela graça entramos em um relacionamento íntimo com o nosso Deus Pai e vivemos para Ele. E nesse viver para Ele, nós voltaremos para Ele por meio desta graça que nos alcançou. Agora, meus queridos, o que nós precisamos é aprender a usufruir de todos os benefícios da graça de Deus sobre as nossas vidas. Será que você tem aprendido a usufruir de todos os benefícios, de todos os efeitos que a graça trouxe sobre a nossa vida? Agora, conforme eu mencionei, nós, sem mérito algum, sem nenhuma meritocracia, nós somos alcançados por essa graça. A força não estava em mim, a força não estava nos irmãos, a força está em Deus. Deus assim quis nos agraciar. Por isso que é algo que nós devemos agradecer diariamente ao nosso Deus. Entendam que todo o bem que o cristão recebe de Deus é de graça. E por meio da graça, o homem, meus irmãos,
não fez e não faz qualquer ação para merecer o amor de Deus sobre a sua vida. Em Romanos capítulo 5 e versículo 8, nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só o tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não temos nenhum mérito, nós não temos nenhuma meritocracia para dizermos que nós temos essa condição de obtermos com as nossas próprias forças a graça de Deus. Nós não temos, somente pela misericórdia do nosso Deus. E ninguém, meus queridos, foi ou será salvo por ter em si alguma boa qualidade inerente. Será salvo porque Deus o viu, Deus nos amou e nos destinou para sermos salvos por Ele. Então, através da primeira carta de Paulo aos Coríntios, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver 3 efeitos da graça sobre a vida do cristão. Mas o primeiro efeito que nós encontramos na nossa leitura é essa questão de empatia. Como que você está vendo a graça de Deus sobre a vida do próximo? O apóstolo Paulo, antes de mostrar os problemas da igreja local, os problemas da igreja de Corinto, Paulo vai mostrar, primeiramente, as bênçãos que Deus concedeu àqueles irmãos de Corinto, para depois mostrar os problemas e as dificuldades que ali existiam. Nós, irmãos, com a ótica da graça, devemos observar, assim como o apóstolo Paulo tem observado, não somente na carta dele aos Coríntios, mas também em outras cartas. O apóstolo Paulo tem exaltado ao maravilhoso Deus por essa graça que primeiramente o salvou, e ele foi um instrumento de levar o evangelho para que, pelo poder de Deus, outros viessem a obter a salvação em Cristo Jesus por meio da graça. Então, nós que já recebemos, olhando com a ótica da graça agora, assim como o apóstolo Paulo estava olhando para com esses irmãos de Corinto, o primeiro efeito percebido nesse texto, meus queridos, é que nós que já recebemos a graça de Deus devemos nos alegrar com aqueles que estão recebendo a graça de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo está falando da graça especial, não é a graça comum. A graça comum, todos têm direito, tanto os crentes como os incrédulos. Para entendermos essa graça que Paulo está falando, Paulo está trabalhando aqui, mostrando para nós a graça especial. A graça que salva o pecador dos pecados deles. E esse primeiro efeito da graça sobre aqueles que foram alcançados é alegrar-se por aqueles que também estão recebendo a graça de Deus. Será que nós temos nos alegrados com aqueles que estão sendo salvos pelo evangelho da cruz? Irmãos, devemos observar, segundo os escritos de Paulo, porque muitas das vezes nós, cristãos, aqueles mais amadurecidos de conhecimento, negligenciam uma verdade nas Escrituras: a alegria por aquele que obteve a salvação. Quantos de nós temos observado esse conceito em nós? Nós ouvimos, por meio do pastor Doca, o seu relatório. Quanto de nós temos nos alegrado com o relatório apresentado, não somente do pastor Doca, mas de outros missionários, aqueles que Deus chamou para dar um passo mais largo do que nós,
aqueles que Deus chamou para ir mais além do que nós. Será que quando ouvimos o relatório dos nossos irmãos, nos traz uma alegria? Será que quando recebemos boas notícias de salvação, nós nos regozijamos em Deus? Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, conforme já mencionei, não somente nessa carta, mas em outras cartas, ele dava graças a Deus. Graças a Deus por aquela graça que ele recebeu, estava alcançando novas pessoas. Em 2014, nós fizemos uma visita lá no Maranhão, e, por incrível que pareça, nós somos de moto, não é? Eu fui em uma 150 Sport levando a minha esposa e outros motoqueiros. Nós fomos visitar 2 missionários lá, um é o pastor André, que está lá no Maranhão. Mas quando eu estou observando as palavras do apóstolo Paulo, sempre, irmãos, me remota essa ideia, essa verdade. Nós fomos fazer um culto de ação de graças em uma casa que o dono dessa residência, não me pergunte o significado do nome, mas era Zé Perequeté. Era o senhor dono dessa casa. E nós fomos visitar e fazer um culto de ação de graças. Por quê? Porque aquele senhor, ele estava muito mal num leito no hospital. Ele recebeu alta, foi para a sua residência, e o pastor André disse: vamos fazer um culto de ação de graças por este irmão em agradecimento ao nosso Deus. Mas o que me chamou a atenção, e é uma coisa simples, mas às vezes passa despercebido na vida de muitos. Quando nós nos ajuntamos como igreja em frente à residência daquele senhor, em agradecimento a Deus, o pastor André disse algo que ficou marcado de 2014 para cá. Ele disse: irmãos, nós estamos aqui em um culto de ação de graça, não somente porque ele recebeu alta do hospital e veio para a sua residência, mas porque ele aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o culto de ação de graças que nós estamos fazendo, por essa aceitação, por essa decisão deste Senhor, essa decisão que até então nós acreditamos que é uma decisão verdadeira. Nós não estamos aqui somente para fazer um culto de ação de graça, porque ele saiu do leito do hospital, por meio de uma alta, e foi para a sua residência. Nós estamos aqui para agradecermos a Deus, porque Deus concedeu da sua graça a esse senhor. O foco maior foi nessa questão, de mostrar que aquele senhor tinha sido alvo da graça de Deus. Por isso nós estávamos mais alegres ainda, não somente porque ele saiu, que já há muito tempo ele estava internado, mas principalmente, irmãos, porque ele tinha feito a sua decisão em Cristo Jesus. Melhor do que a alta é a conversão em Cristo Jesus, porque todos nós sabemos que um dia nós enfrentaremos a morte, mas sabemos o nosso destino. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Muitas das vezes o homem é por natureza egoísta, e esse egoísmo se percebe claramente quando o homem passa a invejar o crescimento do próximo. E por incrível que pareça, às vezes acontece isso nas nossas igrejas. O egoísmo, a falta de ética, a falta do bom senso, a falta da espiritualidade, a falta do agir do Espírito Santo para entender que aquele novo convertido, ele vai precisar da sua ajuda. E nesse momento você tem que alegrar-se em Cristo Jesus por ele ter conseguido, não por seus próprios esforços, mas porque Deus assim quis conceder a salvação mesmo.
Assim como você recebeu, ele também passa a receber agora. Mas ele vai precisar de um auxílio. E pode ser o seu. E cabe a nós, como igreja, abraçar esse convertido e nos alegrarmos com ele. A sua maturidade pode ser acima da dele, mas ele precisa crescer em conhecimento, vindo por meio do Espírito Santo e pela iluminação da palavra de Deus. Paulo diz que dá graças a Deus pelas vitórias espirituais recebidas pelos irmãos de Corinto. Ele festejava todo o bem que os coríntios tinham já alcançado em Cristo Jesus. Esse, meus queridos irmãos, é um efeito da graça de Deus na vida do cristão. Todas as pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus, sua graça, demonstram em sua vida esse efeito maior de satisfação por outros obterem a salvação em Cristo Jesus, por outros fazerem parte do povo exclusivo de Deus, por outros fazerem parte da nação santa de Deus. E nesse acompanhamento maior, todos louvando a Deus por essa graça que nos alcançou e está alcançando os demais. É o que o apóstolo Paulo se regozija antes de entrar nos confrontos para com os nossos irmãos. Ele agradece a Deus, porque aqueles irmãos receberam muitas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e uma dessas bênçãos maior, que abre espaço para as demais, é a graça do nosso Deus Pai. Então, meus irmãos, esse é um efeito da graça de Deus na vida de todos aqueles que dizem que são discípulos do Senhor Jesus. Todas as pessoas que verdadeiramente conhecem essa graça têm que agradecer a Deus por ela ter te alcançado e por ela estar alcançando os demais. A graça aqui, a Deus de Paulo, não é por qualquer motivo, não é? Paulo não está trabalhando a graça comum aqui. Paulo está trabalhando a graça especial, então não é por qualquer motivo. O texto, ele é muito claro, não é? Ele diz, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, não somente o apóstolo Paulo, mas também os coríntios agora receberam dessa graça. Não somente a minha pessoa, não somente o pastor Doca, não somente o pastor Adler receberam dessa graça, mas outros irmãos alcançaram essa graça pela misericórdia do nosso Deus. Não é somente os líderes religiosos, como pastores, apóstolos, mas essa mesma graça alcançou o apóstolo Paulo e alcançou aqueles irmãos de Corinto pelo meio maior, a pregação do Evangelho. Paulo foi esse instrumento que levou essa pregação para com aqueles irmãos daquela cidade, uma cidade tão idólatra, depravada, imoral, e Paulo foi usado por Deus para falar desta salvação que já tinha alcançado o mesmo. E ele teve dessa responsabilidade, desse privilégio, de falar dessa graça que transformou toda a sua vida, e ele passa a alegrar-se com os demais por causa da graça que está trazendo a transformação e concedendo todos os bens espirituais na vida daqueles irmãos. Que maravilha, irmãos! Nós devemos glorificar o nosso Pai por isso, porque não é privilégio exclusivo de pastores, mas de todos aqueles que Deus, então, quer alcançar por meio da pregação do Evangelho. Paulo entendia muito bem isso, que não era só privilégio dos apóstolos, mas essa graça estava se estendendo na cidade de Corinto. Por meio desses irmãos, Paulo estava agradecendo a Deus, porque Deus estava sendo misericordioso para com esses irmãos. E quantas vezes Deus é misericordioso para com as nossas vidas, mas muitas das vezes os nossos olhos ainda querem escurecerem, querem serem vendados para aqueles então que estão recebendo da mesma graça. Mas a salvação
da pessoa é para nos trazer alegria. E quando nós estudamos aí os evangelhos, nós vamos ver algumas passagens, o próprio Senhor Jesus mostrando essa alegria por meio daqueles que estão recebendo da sua parte a graça salvífica nele, não é? Nós temos aqui, por exemplo, um versículo que é muito conhecido de todos nós, lá em Lucas 15:7, onde a palavra de Deus diz: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Depois Lucas continua: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essa graça especial, quando alcança o pecador, ela salva a vida do mesmo. E o propósito da graça é salvar o pecador. Então nós temos as ferramentas necessárias para termos um entendimento maior, para compreendermos a beleza de Deus que nos alcançou e darmos graças a Ele por aqueles que Ele está alcançando. Eu tenho falado lá na igreja local onde eu pastoreio, que a nossa alegria, que às vezes nós nos reunimos em oração, para orar a Deus pelo crescimento da igreja. Aí eu falo para eles: não sejam egoístas, a tal ponto de pedir somente o crescimento para essa igreja local. Porque os homens fazem essa separação de igrejas locais para beneficiar certa localidade, não é? Então nós temos as nossas igrejas, que nós chamamos de igrejas locais. Mas a nossa oração não é somente para o Novo Oriente crescer. A nossa oração, no sentido de igreja local, a nossa oração é para Maracanaú crescer, a primeira igreja. É para a igreja Getsemane crescer, a Gileade crescer, a Graça crescer. Porém, nas nossas orações, às vezes, observamos a outra igreja crescendo e aquilo nos vem um ciúme. Causa um ciúme, mas como cristãos, nós não podemos ver com essa incredulidade a tal ponto de se tornar um pecado para com o próprio Deus. A nossa alegria é ver as igrejas locais crescerem, com pessoas sendo alcançadas pelo evangelho da graça. E isto é bom, isso é louvável. Quando nós pastores, visitamos igreja que observamos um número crescente de irmãos nas igrejas locais, nós louvamos a Deus pela graça de Deus, pela misericórdia que está se estendendo a essa igreja local. É a nossa alegria de ver a igreja universal do Senhor Jesus crescendo, e não somente a minha igreja local. E ter inveja e ter ciúmes daquelas outras igrejas irmãs que estão crescendo, numericamente falando, não é? Não, quando nós estivermos orando para que Deus venha fazer a sua igreja crescer, pensando em nível local, nós pensamos em cada igreja que faz parte dos batistas regulares, entregando nas mãos de Deus, para que Deus venha trazer um crescimento espiritual, para que Deus venha trazer um crescimento numérico de membresias dessas igrejas, para auxiliar o corpo da igreja a se desenvolver melhor, né, por meio dos seus membros, auxiliando então a sua liderança, que nós precisamos tanto, conforme mencionou o pastor Doca. Às vezes nós saímos e temos dificuldade de deixar um irmão assumir o nosso lugar, porque os irmãos não têm a qualificação para então entrar numa pregação, trazer um sermão para os irmãos. Quando observamos que igrejas estão crescendo nesse nível, nós glorificamos ao nosso Deus Pai. Tem que ser assim o pensamento do cristão. A alegria do apóstolo Paulo sobressaiu, mas quando ele observou que as igrejas estavam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E quando vermos um pecador em arrependimento, confessando o seu pecado diante do Senhor Jesus, não sei se essa noite aqui tem alguém que ainda não fez a sua decisão, mas se tiver, comece a rogar ao Deus Pai para você experimentar quão gratificante é a graça sobre a sua vida. Então entregue a sua vida no nome daquele que tem o poder de salvar a sua alma.
porque nós que somos cristãos, nós louvamos a Deus por essa graça que nos livrou do inferno e nos concedeu a vida eterna nele. Esta é a sua oração esta noite, se você ainda não experimentou essa maravilhosa graça sobre a sua vida, mas um dos efeitos que nós encontramos na nossa leitura, meus queridos, é alegrar-se com aqueles que estão alcançando a graça de Deus. Porque nós, que somos discípulos de Cristo, entendemos que nós não temos forças, nós não temos capacidades para, em nós mesmos, termos essa graça. Somente em Cristo Jesus. Este é o primeiro efeito que a graça traz sobre a vida daqueles que foram alcançados. A alegria de ver outros sendo alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, a graça especial de Deus, quando alcança o pecador, ela salva e transforma o mesmo. E é o propósito da graça especial em Deus. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e também Tito, capítulo 2 e 11, não é? É dois textos bem conhecidos de todos nós, mas Tito diz: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Efésios, capítulo 2, vai dizer: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E todos nós sabemos disso. Agora falta nós nos debruçarmos sobre a mesma e nos alegrarmos também por causa dessa graça que nos alcançou. Quando nós estudamos o conceito de graça especial em Deus, nós vamos ver as maravilhas que Deus nos ofereceu por meio dessa graça. Não somente nessa carta, conforme eu mencionei, mas nas cartas do apóstolo Pedro, traz um legado muito grande sobre a graça de Cristo Jesus, que alcançou aqueles que estavam perdidos sem a graça. Este é o primeiro efeito, irmãos, é nos alegrarmos por aqueles que também estão alcançando a graça de Deus, somente por misericórdia do próprio Deus. O segundo efeito, então, que nós encontramos, que Paulo vai mostrar, veja só, nós já obtemos a graça em Cristo Jesus, nós já fomos alcançados, e a graça então agora vai nos disponibilizar a um conhecimento espiritual muito amplo, não é um amadurecimento espiritual, porque até então os nossos olhos foram desvendados por meio da salvação em Cristo Jesus. Agora eu vou passar a ver a beleza em Cristo Jesus, e vou passar a ver as coisas espirituais nele, e eu vou desfrutar das coisas espirituais em Cristo Jesus. O segundo efeito que nós encontramos é este: o enriquecimento na vida espiritual de todos aqueles que experimentam dessa graça. É o que o apóstolo Paulo diz nos versos 5 e 7, enriquecidos nele em toda palavra e em todo o conhecimento. Meus queridos, como o fruto da graça já foi entregue a você por meio da parte de Deus, nós já recebemos esta graça maravilhosa. Os coríntios também já tinham recebido dessa graça maravilhosa, não é? Os coríntios também agora passaram a manifestar outros efeitos da graça de Deus em suas vidas. Além dos dons, eles foram dotados, né, de dons. Os coríntios tinham um conhecimento muito amplo, mas Paulo destaca esse conhecimento vindo por causa da graça também. Então, todo o conhecimento espiritual que nós temos e tudo que passamos a observar nas Escrituras com uma ótica cristã, vem pelo agir do Espírito Santo e pela iluminação da palavra de Deus. Então, Tito vai falar isso, o Paulo vai falar na carta de Tito isso, no capítulo 2, né, sobre essa questão da graça também, do conhecimento, que esse conhecimento ele foi revelado por meio
da graça que nos alcançou e nós passamos a obter todo esse conhecimento espiritual, da mesma maneira que o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos. Por quê? Porque a graça ela é pedagógica. Por incrível que pareça, a graça ela é pedagógica. E ela traz um material didático excelente, que todo o material didático da graça envolve a eternidade, envolve algo divino, algo superior, algo que o homem incrédulo em si não consegue observar com as lentes da incredulidade. Mas nós que somos cristãos, nós vamos observar essa pedagogia vindo por meio da graça de uma maneira exuberante. Aquilo que eu não enxergava, eu passei a enxergar por causa da salvação que eu obtive em Cristo Jesus. É isso que Paulo está mostrando para os irmãos. Se nós fossemos entrar no contexto aqui do conhecimento dos coríntios, vocês vão olhar que os homens eles amavam o conhecimento, né, a sabedoria dos filósofos da sua época. Mas Paulo não está trazendo esse quesito, não está trazendo essas filosofias para mostrar para nós a sabedoria que eles estavam recebendo. Paulo está trazendo para nós a sabedoria que eles passaram a obter por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, esse amadurecimento que nós encontramos por meio da iluminação da palavra, do agir do Espírito Santo, é muito gratificante, que nós passamos a observar as belezas que há em Cristo Jesus e que nós passamos a obter. Aí nós poderíamos ir lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Ali Paulo está falando de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus que nós passamos a obter. É um conceito muito amplo e muito eterno do que Paulo está falando para os irmãos lá de Éfeso. Aquela grandiosidade que nós encontramos, os benefícios que o cristão passou a receber por meio da salvação, irmãos, isso é inigualável para o ser humano. Esses irmãos aqui, eles estavam então aprendendo um novo conhecimento em Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar isso através das suas cartas, não somente a carta dele aos Coríntios, mas também em outras cartas, mostrando esse grande conhecimento que nós passamos a obter por causa da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Então a graça é muito pedagógica e ela nos educa. Ela traz uma educação saudável. Ela nos fortalece nela mesma para obtermos ainda com maior precisão aquilo que Cristo quis revelar para nós. Cristo se revelou por nós por meio do Evangelho que nós encontramos nele mesmo, que nós a conhecemos por meio da pregação da palavra, não é? Então, o conhecimento, meus queridos, é um fundamento essencial para a fé do cristão. O conhecimento é um fundamento essencial para a fé do cristão. E o conhecimento do plano da salvação por meio de Jesus Cristo foi esclarecido e estabelecido pela obra poderosa do Espírito Santo na igreja, não somente de Corinto, mas também na igreja do Curió, mas também na igreja do Novo Oriente, mas também nas igrejas locais que nós conhecemos. Não somente na igreja de Corinto, mas o mesmo Espírito que agiu lá na igreja de Corinto, é o mesmo Espírito que nos educa nos nossos dias presentes. Agora, nós temos que aprender a sermos educados pela graça de Cristo Jesus, irmãos. Porque muitas das vezes nós não queremos, não é? Mas Tito vai dizer assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Tito, capítulo 2, está falando de graça, conforme mencionei para os irmãos. Paulo está falando de graça, novamente. E aqui tem uma educação por meio dessa graça.
para que venhamos renegar a impiedade, as paixões mundanas e vivamos no presente século com uma sensatez justa, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E piedosamente. Então, o efeito da graça de Deus na vida do cristão é que ele passe por um enriquecimento espiritual. Se nós estivéssemos falando de graça comum, a gente ia entrar no enriquecimento material, na prosperidade, por exemplo, né? Mas como a gente está falando de graça espiritual, ou graça especial em Cristo Jesus, aqui ela nos traz o enriquecimento espiritual. E quem não quer ser rico, irmãos, espiritualmente? Eu quero ser rico espiritualmente. E no agir e mover da graça, que traz as coisas de Deus para as nossas vidas. Então, não esqueça que o efeito da graça de Deus na vida do cristão é que ele passa por um enriquecimento espiritual, não é? Ele sabe que o maior prazer que podem vivenciar é o prazer da espiritualidade em Cristo Jesus por meio da obediência da sua palavra. Porque quando desprezamos a palavra, quando desprezamos o conhecimento de Deus, todos nós, segundo as Escrituras, também sabemos o que acontece. Por exemplo, nós temos Romanos, capítulo 1, versículo 21, onde o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos e para nós: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, ou seja, em consequência do desprezo ao conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. E quando nós estudamos a graça, não sei se é na primeira carta do apóstolo Pedro, não me recordo agora, mas traz um assunto muito amplo sobre o conhecimento. Quando ele trabalha de graça, nós vamos observar ali, no mínimo, 5 a 6 versículos que vai falar conhecimento, 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 conhecimento e conhecimento. Mas todo esse conhecimento vem por meio da graça que o apóstolo Pedro está trabalhando ali na sua carta. Então, o conhecimento espiritual, ele é muito saudável. Eu sei que nós buscamos outros conhecimentos, não é? Os coríntios tinham interesse em outros conhecimentos, mas o conhecimento saudável e um conhecimento que nos conduz à eternidade e a algo eterno é o conhecimento vindo por meio da palavra de Deus. É esse conhecimento espiritual que nós devemos nos privar, nós devemos nos debruçar, porque nós sabemos que é de Deus e tudo que é de Deus é bom. Então Paulo estava se alegrando por esses irmãos terem alcançado, eles foram ricos em conhecimento por meio da palavra do nosso Deus, não é? Então, meus queridos, nós não podemos menosprezar esse conhecimento vindo da palavra de Deus. Conforme eu mencionei, a graça, ela é pedagógica, e se você for lá para 1 Timóteo, eu acredito, capítulo 3, e o versículo 16 e 17, é uma passagem bem conhecida de todos nós, né? Nesta palavra que nos educa, que vai dizer, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e é útil, é a primeira ou a segunda carta, mas é o capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas vai dizer que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
com uma finalidade, a fim de que todo homem seja perfeito para quê? Para toda boa obra, não é? Então, a palavra de Deus tem esse poder de nos aperfeiçoar para aquilo que Deus nos confiou, as boas obras em Cristo Jesus. Nós, como instrumento de Deus, Deus usa dessa instrumentalidade para fazer seus serviços aqui na terra, nós devemos observar isso com maior precisão. Se de fato nós estamos tendo esse conhecimento por meio da palavra de Deus, sendo enriquecido nele, para então termos esse zelo daquilo que Deus nos confiou com os nossos serviços, com os nossos dons, para termos um conceito maior de sabedoria para realizar aquilo que nós fomos presenteados por meio dos nossos dons e dos nossos serviços prestados à igreja do Senhor Jesus. Não somente a igreja local, mas a igreja de uma maneira geral, não é? Então, observando isto, meus queridos irmãos, se nós como cristãos estamos nos debruçando através desse conhecimento vindo por meio da graça de Deus, por meio da iluminação da palavra, fazendo a vontade de Deus e zelando pelos preceitos e mandamentos de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter um crescimento saudável aos olhos do nosso Deus e Pai. Então, as nossas atitudes, elas vão mostrar muito se nós estamos tendo esse conhecimento, não é? Porque outra bênção como fruto desse enriquecimento espiritual, ou percebida na vida do cristão, é a transformação visível de seu caráter, né? Na mesma passagem, Paulo diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, a partir desse entendimento que eu tenho, por meio da palavra de Deus, de quem eu sou, um representante legal de Cristo, tendo esse conhecimento, eu vou me portar, eu vou me comportar segundo as Escrituras, como verdadeiro discípulo, dando testemunho que eu sou um cristão zeloso por aquilo que Cristo me confiou. A sua palavra. A palavra de Deus é que tem que nos dirigir em todos os sentidos da vida. E Paulo, através desse enriquecimento espiritual, ele vai trazer esse conceito também. Além do conhecimento, eles passaram a testemunhar Cristo Jesus por meio da sua vida. Então, entendam que muitas das vezes as nossas atitudes mostram o que existe em nosso coração, não é? Nossas ações falam muito mais alto que nossas palavras. E o mundo, irmão, tem observado a vida dos cristãos e fica torcendo pela queda dos mesmos, não é? Então nós devemos ter todo um cuidado, nós como recebedores da preciosa graça, da maravilhosa graça em Cristo Jesus, termos todo esse cuidado de nos alegrarmos em Cristo Jesus por aqueles que estão sendo alcançados por essa graça. Me veio à mente também, já finalizando, eu marquei aqui, para a gente não estender muito, mas tinha mais um efeito, mas me recordou algo muito interessante também, sobre esse primeiro efeito de nos alegrarmos com a salvação do próximo. Lembro-me uma vez que um missionário colocou no grupo dos pastores o seu relatório. E Deus agiu no meu coração, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu colocar só aquela mãozinha orando, né, que todos conhecem, e eu coloquei no relatório desse missionário. E ele foi no meu privado agradecer, porque por incrível que pareça, apesar de ser um grupo de pastores, ele me disse, e eu vi também, né, mas ele me disse: pastor, somente o Senhor colocou essa mãozinha em oração. E quando colocamos um relatório que observamos que os próprios pastores não se alegram com a gente, a nossa alegria se torna em tristeza. É um missionário conhecido de todos nós, né?
E eu fiquei a pensar uma coisa simples que muitas das vezes na correria nossa, e observarmos as nossas redes sociais, não abrimos nenhum relatório, não é? Eu falo isso, mas às vezes também eu esqueço, mas isso me doeu a consciência. Por incrível que pareça, naquele momento o Espírito Santo, é o Espírito Santo que toca no nosso coração. Abri, li e coloquei aquela mãozinha de oração. E aquele irmão se alegrou por uma pessoa, mas ele disse: às vezes nós postamos, ninguém comenta, ninguém se alegra e nós nos entristecemos. Não é verdade, irmãos? Então nós vamos parar essa noite por aqui, mas não se esqueçam, irmãos, nós somos agraciados. Eu louvo muito a Deus, porque Deus assim quis me salvar. Eu não mereço dessa salvação, assim como vocês, é algo que nós temos certeza, nós somos certeiros nisso. Nem eu, nem os irmãos merecem essa salvação. Devemos ser verdadeiros, nós não merecemos. Por tudo que fazemos, pela separação que temos de Deus, ou tínhamos de Deus, nós não merecíamos. Mas Deus assim nos quis conceder dessa salvação. E quando nós encontramos irmãos assim, reunidos como igreja local, adorando esse Deus justo, verdadeiro, fiel para com a sua palavra, misericordioso, gracioso, nós nos alegramos. Quando observamos que irmãos tiram um tempo no domingo para chegarem como igreja, para cultuar esse Deus maravilhoso, nos alegramos. E devemos nos alegrar nele, em tudo que fazemos, nos cânticos, no ouvir da palavra, no ouvir do relatório, porque tudo é enriquecimento espiritual. Tudo é uma riqueza a mais para nós. Hoje eu vou sair um pouco mais rico dessa igreja local, com os bons cânticos, a alegria de ouvir e ver o nosso pastor Doca, não é? Deus está operando lá no local onde Deus assim dirigiu o nosso pastor, que a gente fica conversando e a gente fala, né? Não nós no sentido eu e ele, mas os pastores, rapaz, só Deus para fazer isso na nossa vida. E eu disse: eu não tenho coragem de ir para Antonina do Norte, né? Eu não tenho coragem. Mas quando Deus diz, vai, aí a gente obedece. Porque o Espírito Santo está fazendo isso em nós. Mas quando a gente fica conversando, diz: eu não tenho coragem. Largar tudo para ir para uma terra que Ele vai começar. Então isso nos traz alegria, porque Deus colocou coragem no seu coração e de toda a sua família, não é? Eu observei que ele tem 3 filhas, eu tenho 2, não é isso? Tenho 2 filhas para eu cuidar, ele tem 3 para cuidar. Então a responsabilidade a mais, além da esposa, as filhas, assim como a minha pessoa tem. Então, irmãos, olha, os efeitos da graça sobre as nossas vidas é um efeito grandioso. E todos nós conhecemos, agora falta colocar em prática esse efeito sobre a nossa vida. Então, o que mais difícil encontramos hoje é estarmos em um culto como esse, alguém levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Faz muito tempo que eu não vejo. Até mesmo nos nossos cultos evangelísticos, está muito difícil. Mas não esqueça, se um dia Deus aqui presentear essa igreja com uma pessoa que não conheceu a graça ainda, e essa pessoa ouvir da palavra de Deus, e o Espírito Santo começar a regenerar essa pessoa, e fazer com que essa pessoa entenda que somente Cristo pode salvar a sua alma, pode salvar a sua vida, e que Ele é um dos maiores pecadores desse mundo. A partir do momento, com o auxílio do Espírito Santo, as pessoas: eu quero aceitar a Cristo.
se alegrem, glorifiquem a Deus Pai. Obrigado, Pai. Mais um para a nossa família, para a tua família, para o teu povo, onde não existe mais gentio nem judeu, somente um povo que o Senhor diz que é um povo exclusivo, que é uma nação santa, mas com uma responsabilidade de proclamar as virtudes daqueles que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a responsabilidade dessa nação santa, desse povo exclusivo. Esta é a responsabilidade que Deus nos confiou. Talvez você não vai tão longe como o pastor foi, mas temos muitos aqui que podemos convidar para ouvir a palavra de Deus, ou eu mesmo falar da palavra de Deus. Porque é uma alegria imensa quando um pecador se arrepende. É uma alegria. E devemos festejar. E nesse dia é para fazermos um almoço na escola bíblica dominical do próximo domingo. Alegria e regozijo, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados, fazendo a sua confissão, ou fazendo a sua profissão de fé, e aceitando aquele que tem toda a autoridade de concedê-lo a vida eterna. Vamos orar então?